bem-vindos de volta. Vamos continuar então. A gente estava falando sobre os princípios expressos na Constituição. A gente terminou falando da moralidade e agora a gente começa falando um pouquinho sobre o princípio da publicidade. Vamos lá então. O princípio da publicidade, ele advém de uma premissa que proíbe a edição pelo poder público de atos secretos. O que isso quer dizer? O poder público ele tem um dever de informação. O objetivo final da administração pública é sempre a prática de atos para o interesse coletivo. Então, não faria sentido que o poder público, por exemplo, simplesmente se omitisse em relação aos atos que ele está praticando, as políticas que ele vem adotando. A publicidade serve tanto para o cidadão poder, de certa forma, saber o que está acontecendo, ele ter a informação, mas também como uma forma de controle. Como está aqui no slide, tem como finalidade principal garantir o conhecimento público acerca das atividades praticadas no exercício da função administrativa. Então, o que aquele governante está fazendo? O que aquele administrador está fazendo? Qual o papel daquela autarquia? Qual o papel daquela fundação? Como que andam, por exemplo, as contas daquela sociedade de economia mista? Tudo isso advém da publicidade. A gente tem, no entanto, algumas exceções a essa publicidade. Tem em alguns momentos que a publicidade não vai ser necessária, que ela pode ser até, inclusive, vedada. Na Constituição, essas exceções elas estão previstas ali no artigo 5º. Por exemplo, no inciso 10, quando ele vai falar, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Nesse caso, o administrador não pode, simplesmente com base no fundamento da publicidade, violar valores como intimidade, como privacidade, sob pena, até inclusive, de ter que indenizar essas pessoas lesadas, de ter que pagar-lhe uma indenização. Como a gente viu lá no início da aula, os princípios eles não são aplicados assim de forma extrema. A gente sempre tem que ter ali uma ponderação de princípios. E o princípio, a privacidade, a intimidade, a vida privada, ele também é um princípio regulador da vida em sociedade como um todo. A gente vai ver ele mais como um princípio da vida privada, assim, do direito civil, ali, da esfera privada, mas ele também se aplica à esfera pública, principalmente quando ele vem para restringir um abuso. A gente ainda tem como exceção o artigo 5º, no 33, quando vai falar da segurança do Estado, da sociedade. Às vezes aquela informação ela pode estar ali, ela pode ser necessária para que não ocorra ali uma divulgação sobre alguma coisa relacionada às Forças Armadas, algum plano estratégico do governo, a própria segurança da sociedade em relação a alguma doença, algo que precisa ser limitado para que as pessoas também não abusem desse direito de publicidade. E, por fim, no artigo 5º, inciso 60, a gente vai ver os processos que correm em sigilo. Tanto os processos judiciais quanto os processos administrativos, eles podem vir a correr em sigilo. Geralmente, quando eles visam ali entender a intimidade, atender a intimidade, ou às vezes até a própria vida daquela pessoa, que pode estar ali, de certa forma, sendo colocada em risco. A gente tem, no caso, por exemplo, de um processo administrativo, como está aqui, no âmbito do Conselho Regional de Medicina, acerca ali de um erro médico que um médico cometeu. A gente só vai publicar esse processo quando a gente já tiver um resultado, quando ele já tiver passado ali por todo um devido processo legal, já não tiver mais recursos cabíveis e aquela sanção ou aquela absolvição já tenha sido efetuada. Aqui a gente vai ver não só a intimidade e a privacidade daquele médico que vai ser reservada, que vai ser resguardada, mas também de uma possível vítima. Às vezes a pessoa que sofreu o erro médico, ela não quer se expor. Ela quer sim uma resposta da administração, uma resposta do Poder Judiciário, seja ali a esfera que ela tá entrando, mas ela não precisa querer se expor para isso, ela tem direito de ter um sigilo ali, de reservar a sua privacidade. Então a gente também tem o artigo 5º 60 como uma exceção à publicidade. Quando a gente fala em princípio da publicidade, a gente tem uma lei que vai tratar esse princípio, que é a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. O que essa lei vai trazer para a gente? Ela vai trazer casos, por exemplo, em que é possível a restrição das informações que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. Aqui a gente vai trazer alguns exemplos, mas eu já falo deles com você.
Essa parte da Lei 12.527, ela está exatamente, de certa forma, consagrando, de certa forma, dispondo mais sobre o que está previsto ali no 5º 33, que a gente acabou de ver, sobre a restrição da publicidade em relação ao sigilo e segurança. A lei de acesso à informação, ela vai trazer inúmeros dispositivos falando quando deve ocorrer a publicidade, a forma como ela deve ocorrer, mas ela traz também algumas restrições. Entre essas restrições, as informações elas devem ter o acesso restrito quando elas possam pôr em risco a defesa e a soberania nacional, a integridade do território nacional, quando elas possam prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações, as relações internacionais do país, ou aquelas informações que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais, que o Brasil também tem o dever de sigilo, informações que possam pôr em risco a vida, a segurança, a saúde da população, informações que podem oferecer algum elevado risco à estabilidade financeira, econômica, monetária do país. Às vezes tem alguma informação ali que precisa ser mantida em sigilo para evitar algum risco financeiro, algum até déficit financeiro também. Informações que possam prejudicar ou causar risco a planos, operações estratégicas das Forças Armadas. Existem, sim, inúmeros casos que a gente vai ter que atender o princípio da publicidade também dentro das Forças Armadas, mas as Forças Armadas são um bom exemplo de exceções a esse princípio. Tem vários atos ali das Forças Armadas que precisam ser mantidos em sigilo até pela segurança do país. Também traz a Lei 2.527 informações que possam prejudicar ou causar riscos a projetos de pesquisas, a desenvolvimento científico ou tecnológico, bem como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. É o caso quando a gente vai, por exemplo, entrar com um pedido de patente. Antes da gente entrar com o pedido, normalmente aquelas informações são sigilosas, até para que outra pessoa não entre na frente e peça, e exerça o mesmo direito de pedir a patente antes daquele organismo, daquela universidade, por exemplo, que está ali fazendo o projeto de pesquisa. A gente também tem casos em que as informações podem pôr em risco a segurança das instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras, seus familiares, por exemplo, informações que possam colocar em risco a vida do presidente, a vida de um governador, de um prefeito, e por aí vai. Ou também de um ministro do STF, de um deputado federal, enfim, de todos os agentes políticos e também dos outros poderes também. Informações que possam ali comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação, de fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Às vezes eu tenho ali uma investigação que se eu der publicidade para ela, o meu ato não vai servir para nada. Se eu estou ali contando para a pessoa que eu estou investigando, obviamente que ela vai parar de fazer. Então, nesses casos, a gente também pode, sim, ter restrições das informações. E nesses casos de restrições, aquelas informações elas vão ser passíveis de classificação. Elas podem ser classificadas como ultrasecretas, secretas ou reservadas. E para cada classificação dessa, a gente vai ter um limite, um prazo para que haja essa restrição da publicidade. Em relação às informações ultrasecretas, elas podem se tornar indisponíveis por até 25 anos, em relação às secretas por 15 anos e as reservadas por 5 anos. E como que a gente vai fazer essa classificação? Essa classificação da informação, para que haja essa classificação, a gente vai observar o interesse público daquela informação e a gente vai sempre utilizar o critério menos restritivo possível, menos de tempo possível, para que essa informação seja restrita, né, seja resguardada. Bom, gente, sobre o princípio da publicidade, é isso que a gente tem para conversar. Sempre lembrar que a administração, em regra, ela tem o dever de publicidade. A gente viu algumas exceções, mas a regra geral é que a administração pública como um todo publique os seus atos, publique as suas decisões, que isso seja de acesso à população, que a população possa tanto tomar conhecimento, como também, de certa forma, controlar as atitudes da administração por meio da publicidade. Na sequência, como o nosso último princípio expresso, para terminar ali a nossa sigla OLIMP, a gente tem o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, ele foi o princípio que foi introduzido pela reforma administrativa ali na Emenda Constitucional 19, de 98. A eficiência ela passou a tomar uma roupagem constitucional com a emenda 19, mas ela já existia. Ela estava expressa ali no artigo 6º da Lei 89/87, que vai tratar sobre os servidores públicos, sobre o serviço público como um todo. Então, ela já existia no ordenamento, ela só passou a ter ali uma veste constitucional. E o que o princípio da eficiência vai trazer para a gente? O que ele vai falar para a gente? É um princípio que ele tem como objetivo assegurar que aqueles serviços públicos sejam executados com adequação à sociedade,
uma vez que é a sociedade que vai custear esses serviços, melhorando ali a relação custo-benefício e levando em conta o ótimo aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade do serviço. Basicamente, vai caber à administração produzir, efetuar um serviço bom, de alta qualidade e com o menor gasto possível. O princípio da eficiência ele tem que ser compreendido como o dever administrativo de melhor atender à concepção dos fins de interesse público, a que está vinculada à administração, laborando, para tanto, com menor custo. Basicamente, gente, em relação ao princípio da eficiência, ele vem numa emenda constitucional que está, de certa forma, tentando fomentar a administração pública, fomentar os órgãos públicos para que eles sejam mais eficientes, para que eles exerçam mais, para que aquela mora administrativa que a gente conhece, que a gente tem aquela preguicinha, que a gente tem aquele preconceito, deixe de existir. Basicamente, virar para a administração e falar, olha, eu preciso que você seja eficiente. Para você ser eficiente, eu preciso que você haja mais rápido, com os recursos, com o menor custo de recursos que eu estou te dando, e também dando como resposta a melhor resposta possível. Então, os dois vertentes da eficiência, a gente sempre vai ter um ótimo aproveitamento dos recursos, boa qualidade dos serviços, da forma mais eficiente, da forma mais célere possível. 3 vertentes, eu falei 2, mas são 3. Bom, gente, com o princípio da eficiência, a gente termina os princípios constitucionais expressos, mas a gente também tem outros princípios administrativos que devem, sim, ser estudados, que também regulam o regime jurídico administrativo, que também vão ser importantes, até para a gente poder aplicar os princípios expressos, para a gente poder fazer ali aquela ponderação de interesse. A doutrina vai trazer inúmeros princípios administrativos. Eles vão citar vários princípios diferentes. Cada autor vai citar um como mais importante, vai citar um diferente que o outro não citou. Então, eu trouxe para vocês aqui os principais. A gente vai ver os principais, que provavelmente são os que têm mais probabilidade de cair na prova de vocês. A gente começa falando um pouquinho, então, do princípio da razoabilidade e do princípio da proporcionalidade. Esses princípios, eles são princípios que estão implícitos, eles não estão expressos ali na Constituição. Eles vão visar impedir atuações despropositadas da administração pública, definindo que o agente não pode se valer de seu cargo ou função com a falsa intenção de cumprir a lei. É um limite para a discricionalidade do administrador, tem previsão expressa não na Constituição, mas na lei na lei 9784, que vai tratar do processo administrativo, no artigo 2º. Como a gente viu, é um limite à discricionalidade do administrador. Mas o que é essa discricionalidade do administrador? Quando a gente fala em ato do poder público, a gente pode ter atos que são considerados vinculados, que eles estão ali atrelados àquela letra de lei, a lei manda e eu simplesmente obedeço. E a gente também pode falar em atos que são considerados discricionários, que eles vão ter ali uma veinha de vontade do administrador. Quais são esses atos? São esses atos que também vão estar previstos em lei, como a gente viu, a atividade do administrador público, ela é limitada ao que a lei permite que ele faça, mas a lei vai dar opções para ele, vai deixar uma margem ali de escolha, que ele vai escolher em prol, sempre, do interesse público. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade visa exatamente controlar essa discricionalidade, controlar essa escolha do administrador para que ele não cometa abusos, para que, baseando no princípio no interesse público, baseando ali no princípio da legalidade, ele cometa algum tipo de discriminação, de abuso, enfim, algo que vise benefício próprio, benefício de alguém próximo, por aí vai. Quando a gente fala em razoabilidade e proporcionalidade, a gente costuma falar deles sempre juntos, mas eles não são sinônimos. Razoabilidade é a coerência lógica, é congruência, equilíbrio, tendo sempre por base o padrão do homem médio ali. Ela é basicamente aquela vedação, aquele limite às condutas insensatas. Basicamente, gente, o administrador ele tem sempre que agir com bom senso. Tipo, aquilo ali faz sentido? Aquilo ali tem lógica? Aquilo ali é razoável? Aí a gente vai tratar da razoabilidade. Alguns autores vão falar que a proporcionalidade nada mais é do que um substrato da razoabilidade, mas ela pode sim ser vista também de uma forma independente. Então, o que é proporcionalidade? A proporcionalidade é equilíbrio entre aqueles atos e as medidas que o administrador tem ali como opção e os benefícios e os prejuízos que essa escolha que ele vai fazer vai causar para a sociedade, para o interesse público como um todo. Aquela proibição de exagero no exercício da função administrativa. Se eu tenho ali 3 escolhas, eu tenho que ser proporcional na minha escolha. Qual dessas escolhas vai trazer o menor custo, vai agir de forma mais célere, vai resolver o meu problema de forma melhor? Tem que ser proporcional, eu não posso escolher o que tem o maior custo
para dar uma resposta menor. Ou escolheu do menor custo também para dar uma resposta menor. Tem que ser proporcional. Pegando ali um conceito da razoabilidade, o que faz mais sentido na média? O que faria mais sentido para o homem médio? Aí eu vou ter uma conduta proporcional. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da autotutela. Quando a gente está falando em autotutela, a gente vai ter ali uma possibilidade, uma permissão, até um dever da administração de rever os seus próprios atos, sem a necessidade de provocar ou de recorrer ao judiciário para tanto. A administração, quando ela verificar ali que os atos que ela cometeu são ilegais ou eles são inoportunos, ela vai ter a oportunidade de anular ou cassar aqueles atos ilegais e de revogar aqueles atos inoportunos. Basicamente, eu pratiquei um ato e eu falei, nossa, cara, esse ato já não faz mais sentido. Ele faria sentido, sei lá, 2 anos atrás, mas agora, revendo, não preciso continuar fazendo isso, não vale mais a pena. É um ato legal, mas que ele deixou de ter oportunidade, ele deixou de fazer sentido, então ele se tornou inoportuno, então eu posso revogá-lo. Da mesma forma, pratiquei um ato, na hora que eu fui executar, eu falei, ixi, não, a lei não está me permitindo fazer isso, ou a lei está me proibindo fazer isso, então é um ato ilegal. Aí, nesse caso, dependendo do momento que eu for, eu vou anular o meu ato ou eu vou cassar se eu já tiver começado a executar ali de alguma forma. Vale a gente lembrar que a gente não pode confundir a autotutela com a tutela administrativa, são coisas diferentes. Quando a gente fala em autotutela, a gente está falando desse dever, desse poder da administração de rever seus próprios atos. Quando a gente fala em tutela administrativa, a gente está falando da poder que a administração direta tem em controlar os entes que são subordinados, que são ligados a ela pela administração indireta. Por exemplo, em relação às autarquias profissionais. A gente vai conversar um pouquinho sobre a administração direta e indireta nas próximas aulas, mas não confundir. Tutela administrativa lembra sempre de controle em relação ao próximo. Já a autotutela, eu estou falando de mim mesmo, estou falando de controlar os meus atos, os próprios atos. Ainda falando de autotutela, vale a gente lembrar a súmula 346 do Supremo Tribunal Federal, que vai falar que a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos, está aí a concretização do princípio da autotutela. Da mesma forma, a súmula 473 do STF vai falar que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. São 2 súmulas que vão concretizar esse princípio da autotutela. Ainda falando de princípios, de outros princípios não expressos, a gente tem o princípio da legitimidade. Basicamente, os atos administrativos eles vão se revestir de uma presunção relativa, de que eles são praticados legitimamente. Como assim? Que eles são praticados de acordo com o direito, que eles são praticados de acordo com a lei. É claro que essa legitimidade ela não é absoluta, ela permite, sim, a prova em contrário, mas até que se prove em contrário, os atos administrativos, eles têm, assim, a presunção de legitimidade, eles são presumidamente legítimos. A gente vai falar um pouquinho também sobre o princípio da segurança jurídica. O que é o princípio da segurança jurídica? Ele vai se fundamentar ali na previsibilidade dos atos administrativos e na estabilização das relações jurídicas. O que é isso? Eu tenho que ter um mínimo de resguardo ali em relação aos atos da administração. E essa segurança, ela pode ser estudada sob 2 prismas. A gente tem um prisma objetivo, que vai se referir à irretroatividade das normas e à proteção dos atos perfeitamente realizados, em relação às modificações legislativas posteriores. Quando eu tenho uma alteração de uma lei, que trata, por exemplo, sobre licitação. Mas eu tenho uma licitação que já foi realizada, que já está ali cumprindo efeito, ou já terminou de cumprir efeito, e eu tenho uma alteração que muda ou todo ou uma parte do processo licitatório, eu não posso simplesmente virar e falar assim, olha, mudou. Se mudou, tudo que você fez até aqui está errado, porque está em desacordo com a lei. Não, se o que eu pratiquei já foi consolidado, já tem um tempo ali que está sendo praticado, eu tenho uma segurança em relação àquilo. A alteração legislativa ela não vai retroagir para me afetar de alguma forma. Ela vai ocorrer dali para frente. Daqui para frente, toda licitação que for ocorrer, vai ter que obedecer essa alteração. Mas a gente também fala no princípio da segurança jurídica sobre uma ótica subjetiva.
Nesse sentido, é a preservação das expectativas legítimas da sociedade em relação às relações jurídicas com a administração pública. A gente também chama de princípio da proteção da confiança. O que é isso, basicamente? Eu tenho, por exemplo, um órgão da prefeitura que emite alvará de funcionamento há vários anos, sempre em casos semelhantes, em casos iguais, vamos tirar o semelhante, em casos iguais. E eu vou ali abrir o meu negócio, e o meu caso é exatamente igual a todos os outros que tiveram alvará liberado. E, sem razão expressa, a administração simplesmente vira e não me dá o meu alvará. Nesse caso, eu agi com confiança, eu fiz tudo que eu estava fazendo porque a administração sempre deu. Então, ela tem que me dar uma justificativa plausível do porquê que ela está agindo de forma diferente comigo, se o meu caso é sempre igual. A doutrina ela aponta ali alguns limites para que a atuação da administração na prática de seus atos tenha ali, seja observada a segurança jurídica. Um deles é a vedação à aplicação retroativa de nova interpretação, similar ali ao que a gente falou em relação à lei. Se a administração até determinado ponto entendeu que vale, sei lá, vamos pensar, permissão de serviço público, que eu entendi ali como permissionários, o tal limite, estipulava ali limites subjetivos, objetivos e subjetivos, e até então tinha ali vários permissionários que foram contratados por meio desses limites, desses padrões que eu estabelecia, não vamos falar em limite, e daqui para frente eu falo, olha, esses padrões já não estão me atendendo mais, eu preciso renová-los, eu preciso colocar um critério a mais, ou então retirar um critério que já está se tornando abusivo, que as pessoas não estão conseguindo atender, então eu vou retirar. Mas essa interpretação, ela vai atingir aos permissionários que já estão prestando serviço público? Não posso simplesmente retroagir para também englobar eles. Quando eles foram contratados, as limitações faziam sentido para eles. Então, não tem como eu simplesmente pegar e agora retornar. Falar assim, não, a partir de agora não faz mais sentido. A partir de agora eu não vou mais contratar com você porque eu mudei os meus padrões. Eu posso fazer isso em relação aos contratos que vão começar. Aos que já estão surtindo efeito, não. E, por fim, a sujeição do poder de autotutela a prazo razoável. Basicamente, quando eu tenho ali um ato ilegal, por exemplo, o exemplo que a gente deu no primeiro bloco, em relação ao servidor que foi contratado antes da Constituição de 88 por um cargo, ele foi contratado de forma, sei lá, por CLT, de forma direta, por um cargo que exigia concurso público. Aqui, a segurança jurídica, ela vem ali, de certa forma, para ponderar com o princípio da legalidade. Se ele já está contratado há muito tempo, ele exerce a função dele de forma boa, de forma eficiente, não faz sentido eu simplesmente retroagir a lei porque de forma autoritária, tem que ter uma ponderação ali. Bom, na sequência a gente começa também falando um pouquinho do princípio da motivação. A motivação, gente, ela está ligada a todos os princípios. Os atos da administração pública, eles têm que ser motivados. Toda vez que a administração toma uma decisão, ela tem que motivar essa decisão dela. Tanto para que essa decisão possa ser avaliada, para que aquele funcionário, aquele usuário, ele possa entender o porquê que ele teve um benefício negado, por exemplo, mas também para que ele possa ou se conformar, tipo, não, beleza, eu realmente não fazia direito, eu não tinha ali todos os requisitos cumpridos, ou para se insurgir perante ou a própria administração num processo administrativo ou perante o Poder Judiciário. Se eu vejo, se a administração simplesmente nega meu benefício e não motiva, eu não, peraí, por que você está me negando? Você tem que dar uma razão para estar me negando. Até porque se essa razão não fizer sentido, eu posso recorrer. Vale lembrar que essa motivação tem que ser explícita, ela tem que ser clara, ela pode, o administrador ele pode se basear em fundamentos anteriores, em pareceres anteriores que ele tenha dado, desde que ele explique aquilo ali, por que ele está usando aquele mesmo fundamento, e esse fundamento vai passar a ser parte integrante do ato. Aqui a gente faz um link ali com a lei de introdução às normas do Código Civil, a introdução ao direito brasileiro, que é como ela é conhecida hoje, a LINDB. A LINDB teve alterações recentes, com vários artigos que foram incluídos, que trazem várias limitações, várias necessidades ali, deveres a mais ao administrador público. Um deles, que é muito trabalhado, é o dever de motivação das decisões. É muito importante, a gente não pode ter decisão administrativa ou judiciária que não seja motivada. Bom, quando a gente fala, agora partindo para o contraditório e para a ampla defesa, quando a gente vai analisar esse princípio,
a gente tem que ter em mente que a gente está olhando já um processo administrativo. O processo administrativo, da mesma forma que o processo judiciário, ele tem que observar o contraditório e a ampla defesa. Esses princípios, eles estão previstos na Constituição, eles não estão previstos ali no 37, mas eles são princípios constitucionais, eles estão previstos no 5º 55 da Constituição. Quando a gente fala em contraditório e ampla defesa, eles não são sinônimos. Contraditório vai se relacionar ali à igualdade das partes e traduz na necessidade de informação da existência de todos os atos do processo, além de possibilidade de reação nos atos desfavoráveis. Basicamente, eu tenho que observar a isonomia em relação àquelas partes. Então, eu não posso simplesmente abrir um processo administrativo contra um servidor público e não comunicar a ele que eu estou tendo que aquele procedimento está em andamento, ele tem que ser comunicado, ele tem que ter possibilidade de ter acesso àquele processo, de efetivamente falar naquele processo. Já a ampla defesa, ela vai pressupor a prerrogativa de defender-se das acusações, para evitar sanções ou prejuízos. Quando a gente fala em ampla defesa tem algumas vertentes. Eu tenho que ter o direito de me defender, eu tenho que ter o direito de produzir prova, e eu também tenho que ter o direito de que o juiz ou a pessoa que está julgando, o juiz na esfera judicial, ou a pessoa que está presidindo aquele procedimento administrativo, efetivamente considere as provas que eu trouxe aos autos, efetivamente leve em consideração o que eu estou dispondo, o que eu estou falando. A ampla defesa também, ela também pressupõe o direito de interrogatório, de ser ouvido, de prestar depoimento. A gente cita aqui duas súmulas vinculantes, que é a súmula vinculante 21, que vai falar da garantia constitucional da ampla defesa em relação à necessidade de depósito prévio como pressuposto de admissibilidade de um recurso administrativo. O STF já teve vários julgados que culminaram na súmula vinculante falando que não é necessário você pagar qualquer quantia para entrar com recurso administrativo. E da mesma forma a súmula vinculante número 5, que vai afastar a necessidade absoluta de defesa técnica nos processos administrativos. Vai falar que isso não viola a Constituição. Eu posso, sim, se eu quiser, ter um advogado nos processos administrativos, mas eu não sou obrigado a ter. Se eu não quiser, não sou obrigado. Bom, não é por fim, mas vamos lá. O penúltimo, o princípio da igualdade ou da isonomia, são sinônimos. Basicamente, significa tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Lembrando que a restrição ela tem que guardar compatibilidade com a finalidade da norma. Gente, o princípio da igualdade da isonomia, ele concretiza direitos humanos de segunda geração ali. Quando a gente fala de uma igualdade formal, vai falar de igualdade formal e igualdade material. Quando a gente fala simplesmente de igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Quando a gente trata da igualdade material, as pessoas, apesar delas serem iguais perante a lei, elas não vão ser 100% iguais. A gente sempre vai ter uma pessoa que tem algo a mais, algo a menos, uma dificuldade a mais, uma dificuldade a menos, uma realidade diferente. Então, essas pessoas, elas são desiguais e elas merecem ser tratadas desigualmente na proporção das suas desigualdades. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque esse tratamento desigual, ele tem que ser observado, porque senão o administrador que esteja ali agindo com má fé, enfim, com interesse próprio, ele pode usar essa desigualdade para justificar uma discriminação, para justificar até um benefício a mais em relação a uma pessoa. Então, essa desigualdade tem sim que ser observada, tem que sim que ser evitada, de certa forma, para trazer as pessoas ao equilíbrio maior, a igualdade material total, digamos assim, mas sempre de acordo com a lei. Lembrar sempre, visar sempre o objetivo daquela lei, que é resguardar de forma proporcional aquelas desigualdades, para que elas possam ser efetivamente combatidas. Lembrar ali da súmula 683 do STF, que vai falar o limite de idade para inscrição de concurso público só se legitima em face do artigo 7º 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza e atribuições do cargo a ser preenchido. Isso serve tanto em relação ao limite de idade, quanto à necessidade, às vezes, ali de um exame físico, alguma coisa assim. Lembrando que essa limitação, gente, além de ser prevista no edital, ela tem que estar prevista também na lei da carreira. Não adianta estar prevista só no edital. A gente teve um julgamento grande do STF em relação a isso no regulamento das Forças Armadas. Estava previsto ali só em regulamento, não tinha previsto em lei. E o STF falou, enquanto não estiver previsto em lei, não faz sentido, não pode ocorrer. Uma vez previsto em lei, tem que estar previsto também no edital.
Aí sim, se for justificado, eu posso ter essa limitação. E para terminar, a gente vai falar... Não, mentira, gente, além desse tem mais um, mas é rapidinho. A gente vai falar um pouquinho sobre a finalidade pública, que é basicamente a finalidade, a administração pública ela atua como finalidade, essa finalidade é sempre obedecer, atingir os interesses públicos. Todas as prerrogativas, as limitações da administração pública são para salvaguardar, para efetivar os interesses públicos como um todo. Lembrando que, em alguns casos, a gente pode sim ter um desvio de finalidade, pode vir a ter um desvio de finalidade, mas não é uma coisa correta, é uma coisa errada. E esse desvio de finalidade ele pode ser genérico, quando a administração simplesmente não atende ao interesse público, e específico, quando a ação administrativa, embora ela objetive ali uma finalidade pública, embora ela possa de alguma forma estar salvaguardando o interesse público, ela vai de alguma forma se diferenciar daquela finalidade específica que a lei deu. Lembrando que toda vez que a gente tiver um desvio de finalidade, aquele ato ele pode ser revogado, ele pode ser anulado, cassado, dependendo do que está acontecendo. E sempre lembrando, quando a gente fala em finalidade da administração pública, é sempre a concepção de interesses públicos. E para terminar, agora sim, princípio da continuidade. O serviço público ele tem que ser prestado de forma ininterrupta. Excepcionalmente, a gente pode ter essa interrupção sem aviso prévio em casos de emergência, com aviso prévio em razões de ordem técnica ou inadimplemento daquele usuário. Em relação ao inadimplemento, a gente pode sim interromper serviços essenciais por razão de inadimplemento, tipo, por exemplo, água, luz e por aí vai. Com exceção, por exemplo, esse inadimplemento também pode ser em relação à própria administração pública, ao próprio ente estatal, desde que não seja sempre resguardada uma proporcionalidade ali, gente. Desde que não sejam, por exemplo, locais em que os interesses que existem interesses maiores, como saúde, segurança, por exemplo, energia elétrica de um hospital, a luz de um logradouro público, não vai poder ser cortada, senão a taxa de criminalidade naquele lugar pode aumentar muito. E da mesma forma em relação ao particular, se eu tenho uma pessoa que tem um problema de saúde, que precisa de um respirador para sobreviver, eu não vou poder cortar a luz da casa dela. Eu trouxe aqui no slide algumas exceções à continuidade, eu não vou ler com vocês porque está no material, eu prefiro extrapolar um pouquinho mais o nosso tempo fazendo questões. Então vamos lá, rapidinho para a gente terminar nossa aula. A respeito dos princípios da administração pública, de noções de organização administrativa e da administração direta e indireta, julgue o item que se segue. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Tá certo, é o que a gente viu. Existem outros princípios no ordenamento que também vão orientar ali a atividade da administração pública, que também vão fazer parte ali daquele regime jurídico administrativo. Questão número 7. No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue o item a seguir. A administração pública tem o dever de anular os atos ilegais, não havendo exceção por respeito ao princípio da finalidade. Desculpa. Vamos lá, a administração pública tem o dever de anular os atos ilegais? Tem. Não havendo exceção? Não. Como a gente viu, pode ter exceção, sim. Por exemplo, ali, no caso do servidor, quando a gente tem, apesar de ter o princípio da legalidade ali, daquele ato ser ilegal porque precisava de um concurso público, eu tenho que observar, por exemplo, a segurança jurídica. Então, não é absoluto. Número 8. Se um ministro de Estado, após editar e publicar ato administrativo que conceda benefício aos servidores públicos, resolver anulá-lo por entender ser o ato ilegal, esse ministro terá praticado a conduta com base no princípio da... Bom, a resposta está de cara aí, é a autotutela, como a gente viu. A autotutela permite a administração a rever os atos administrativos, mas apesar dos outros princípios todos estarem relacionados à administração, eles não respondem à questão de uma forma mais direta, digamos assim. A moralidade faz parte a moralidade, a indisponibilidade, a supremacia do interesse público, todos fazem parte do regime jurídico, mas o que trata o caso certinho sobre revogação de ato por anulação, por revogação, é a autotutela. Questão número 9. A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da federação, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subexecutivo. A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos
não previstos na legislação. É possível, gente? A administração tem essa liberdade de atuar fora da legislação, em desacordo ou em algo que a lei não previu? Não. Apesar daquele ato ser eficiente, ser moral, ser até necessário, se ele não é previsto na lei, a administração não pode exercê-lo. A gente tem que sempre observar o princípio da legalidade quando a gente fala em administração pública. E o princípio da legalidade para a administração pública é: só posso fazer o que a lei me permite. Então, a alternativa está errada. E para terminar, questão número 10. A respeito dos princípios da administração pública, assinale a opção correta. Em decorrência do princípio da autotutela, apenas o Poder Judiciário pode revogar os atos administrativos. Não, o princípio da autotutela vai falar exatamente que a administração pode rever os seus próprios atos. Letra B. O princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se. Não, como a gente viu, um complementa o outro. A indisponibilidade vai falar que eu não posso abrir mão do interesse público, que o administrador, o agente público, ele tem que estar sempre baseado no interesse público para poder agir. E a supremacia do interesse público vai falar que num conflito ali de interesses entre a administração pública e entre o particular, os interesses da administração pública são, digamos assim, superiores, devem ser observados com uma visão maior, devem ser, de certa forma, ser dado preferência a eles. Letra C, estão expressamente previstos na Constituição o princípio da moralidade e da eficiência. Sim, é o que a gente conversou, é a sigla lá, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, moralidade e eficiência estão lá. Letra D, o princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público. Não, o princípio da legalidade é o que dispõe ali o que a administração pública pode fazer, e esse princípio ele visa, como todos os outros, limitar, assim, de certa forma, como é que eu explico? Controlar, para que a administração pública haja, sim, em prol do interesse público, mas a legalidade em si visa restringir, visa ali, de certa forma, controlar, dispor certinho o que a administração pública pode fazer. Então, ela não visa garantir a satisfação, ela visa garantir que a administração está atuando de acordo com a lei. Letra E, a exigência da transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência. Não, a exigência de transparência vai decorrer ali do princípio da publicidade. Bom, gente, a gente passou um bocadinho hoje, eu peço desculpa, mas essa matéria é muito importante. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar por e-mail, a gente bate um papo. Não deixem de fazer exercícios. A matéria de princípios de regime jurídico administrativo é muito importante. Tanto como a gente viu de inúmeras questões que vão versar simplesmente sobre isso, como também para resolver outras questões também de direito administrativo que vão estar relacionadas com eles. Os princípios ajudam a gente a interpretar o direito administrativo como um todo. São muito importantes, façam direitinho as questões, leiam o material com carinho, que ele está bem completo, vai ajudar vocês bastante. E, bom, por hoje é isso, a gente volta numa próxima aula. Desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para vocês, e a gente se vê na próxima aula. Obrigada. Você acaba de assistir a uma aula, uma das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Oficial de Defensoria Pública. E se você chegou até essa parte aqui do vídeo, continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você. Um curso que vai te levar à aprovação. E eu quero aproveitar esse vídeo justamente para mostrar quais são as vantagens do curso preparatório. Então acompanhe aí comigo. Olha só. Bom, pessoal, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato ao curso. Então você receberá no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar na plataforma imediatamente, tá? Você recebe o e-mail, chega na sua caixa de mensagens principal, ou spam, ou promoções. É sempre bom dar uma olhadinha nas três. Ou então você até pesquisa lá, ead.vencendoconcursos, que você vai localizar, tá bom? Você também terá no curso acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E vale lembrar que o acesso ao curso será de 1 ano, gente. Quer dizer, você pode utilizar o curso preparatório
para continuar estudando para outros concursos. Você vai ter no curso também Teoria e Questões Comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença na sua preparação, pode ter certeza absoluta disso, tá? E claro, também material em PDF para ajudar aí no acompanhamento, né? no complemento. Lembrando, eu gosto sempre de frisar que o nosso forte, o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? Mas também, claro, oferecemos o material em PDF, que são os slides que os professores utilizaram em sala e a gente transforma em PDF para vocês. Olha só, gente, vamos fazer uma promoção aqui super especial de lançamento que você não pode ficar de fora dessa. Valor de lançamento do curso preparatório de R$ 497 por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. Dá para acreditar nisso? Um valor super especial de lançamento que eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. R$ 19,00 por mês, você não paga nenhum lanche. Então, se você economizar um lanche por mês, pronto, você tem dinheiro para pagar o curso preparatório que vai mudar a sua vida. Certo? Ó, seguinte, e além de tudo isso, nós vamos te dar 2 bônus. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Primeiro bônus, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, pois sabemos que quanto mais questões você resolver, melhor. Vai ter mais de 2.000 questões nesse caderno, tá? São cadernos, na verdade, porque são separados por matéria e por assunto. Então vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Outra coisa que vai fazer uma diferença na sua preparação é o simulado que nós vamos aplicar. Você vai ter direito a um simulado aqui pelo Vencendo o Concurso. Show de bola. Isso vai ajudar bastante também para medir o seu desempenho, certo? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Ó, uma coisa. Lá na página do curso, para você adquirir o curso, abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter o link do curso. Tá me esquecendo de falar isso para você, tá? Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, você vai ter todas as informações, vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar com a gente. Se você tiver alguma dúvida lá na página do curso, tem um chat online, é ao vivo, sempre tem alguém lá para te atender. Você manda uma mensagem, o nosso pessoal vai te responder e sanar suas dúvidas. Ou você pode também chamar pela central de atendimento WhatsApp, 11 97465 6052. Vamos atender para você e sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma, hein? Ó, já clica aí no link abaixo na descrição, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos. Valeu, tchau, tchau.